Bom dia a todos aqui. Hoje nós temos em nossas leituras, não sei se é coincidência do lecionário, não foi proposital, né? Mas hoje estamos no Dia dos Pais, né? Onde nós comemoramos, nos lembramos daqueles que foram os nossos cuidadores, aqueles que nos botaram no mundo, nos ajudaram a criar, criaram às vezes sozinhos, né? Também lembramos muito mais, a gente lembra todo dia um Dia das Mães também. Muitas das mães do nosso país fazem o papel de pai, né? Onde nós temos uma quantidade enorme de lares onde a mulher é a dona da casa, a mulher ela é o pilar da casa, onde ela é pai e mãe ao mesmo tempo, há avós que também são pais e mães, mas nós lembramos com muito carinho nossos pais, aqueles que temos memória, aqueles que se fazem presente até hoje, e outros que virão também, né? E a paternidade é algo que ela vai acontecer. E nós lembramos no domingo de hoje a paternidade espiritual, lembrando a paternidade de nosso Deus, que é Pai, e a paternidade espiritual do povo hebreu, que vem da genealogia de Abraão, o pai das nações, né? Ou o pai daquela ramificação hebreia, né? Daquele povo semita. Mas também a gente vai refletir, além dessa paternidade de Deus em nossas vidas, a gente vai lembrar a nossa responsabilidade em relação à própria vida que nós temos. Jesus, ele nos traz um conselho na leitura do Evangelho de hoje. Eu acredito que quando eu li esse texto, eu imagino, a gente tem textos que a gente imagina Jesus brigando, às vezes a gente tem Jesus debochando, e esse é um texto que eu imagino Jesus falando com muito carinho, tá? Para a gente acordar. Nos dias de hoje, nós vivemos uma realidade que estamos imersos em muita insegurança. Nós estamos numa realidade onde as certezas não existem mais. Nós vivemos em um ambiente de muita exploração, um ambiente onde algo que a gente possa chamar de fraternidade é quase inexistente no macro de nossa vivência humana. Nós vemos uma exploração política, religiosa, profissional, em vários meios. Temos que encarar todos os dias também nossos problemas pessoais, com muita intensidade às vezes. Envolvem doença, desemprego, problemas familiares. A turbulência da vida nos envolve todo dia. Bate a porta todo dia os problemas. Como diria, se a gente for dormir e a gente acordar, o problema vai continuar lá esperando a gente, para a gente poder enfrentá-lo, né? E algumas coisas a gente não tem controle, né? Na verdade, a maioria das coisas a gente não tem controle. Jesus, ele chega no meio dessa turbulência e nos avisa, nos dá um conselho. Não tenham medo. Por quê? Não tenham medo, meu pequeno rebanho, pois Deus tem prazer em dar o reino a vocês. O que seria esse reino? Alguns acreditam que o reino de Deus pode ser alcançado aqui na terra. Outros acreditam que o reino de Deus só será realizado lá do outro lado. Outros acreditam num reino de Deus onde ele possa ser construído, alguns de forma fraternal, outros de forma violenta. Muitos outros acreditam que a violência vai fazer parte no juízo final, onde Deus irá destruir tudo e matar todo mundo para recomeçar tudo de novo. Mas o Espírito de Deus, ele é uma construção no nosso coração. Ele é algo que toda a construção humana que a gente possa fazer ideia não será suficiente para entender o que é o reino de Deus. O Espírito Divino nos traz o dom da fé.
nos traz a consciência de que a fé que nós temos é uma fé viva. Não é uma fé de crenças vazias ou de estruturas eclesiásticas religiosas. A gente tem que ter uma fé onde a gente transcenda aquilo que é material. Uma fé que nos impulsiona para frente. Uma fé que vai nos dar força para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Uma fé que é muito antiga. Uma fé que é um dom, que vem de Deus, não é nossa. A fé não vem do nosso esforço. A fé não vem da nossa racionalização. A fé não vem de uma hereditariedade genética, sanguínea e étnica. Não. A fé vem do próprio Deus. Deus se faz presente no nosso coração. Deus se faz presente na pessoa de Jesus Cristo. Nós que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, temos a consciência de que a fé tem que ser o nosso alimento. Esse alimento vem da nossa fidelidade, da nossa humildade em relação a Ele, da gente reconhecer que Ele existe, Ele comanda nossos passos, Ele está no nosso dia a dia, Ele nos levanta de manhã para caminhar, Ele nos faz deitar em segurança, Ele tem estado no nosso meio em todas as nossas dificuldades, nos amparando, nos fortalecendo, mas não é só uma fé que também só vem a mim. A gente também tem que transpor essa fé com atos concretos na vida. Uma fé aonde ela não está baseada na violência, não está baseada na exploração. E, infelizmente, muitas pessoas usam a fé. Hoje em dia não faltam exemplos de pessoas que instrumentalizam a fé para pegar dinheiro, né? Dinheiro, dinheiro e dinheiro. Poder, muito dinheiro. Muitos outros têm mais amor pelo poder. Instrumentalizam a fé para a exploração, para domínio intelectual, espiritual, e com discursos violentos de guerra, discursos onde a fé é baseada para criar conflito, desarmonia, discórdia. E, infelizmente, é uma grande realidade, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, onde nós vemos exploradores de uma fé que é de manipulação. Não é uma fé sincera. Às vezes, de uma grande massa, talvez possa ser uma sinceridade misturada com muita ignorância. Mas Jesus Cristo veio para nos libertar de uma fé cega. Veio para nos libertar de uma compreensão infantil. Veio para nos libertar de todo ódio, mágoa, ressentimento. Jesus veio para liberar a gente de toda forma de ignorância. Deus está trabalhando em nosso meio. Deus está trabalhando desde o dia que a gente foi concebido até o dia da nossa morte. Ele está em construção no nosso caráter. Nosso caráter está em construção, né? E se a gente permitir que Deus trabalhe, cada dia Ele vai nos fortalecendo nessa caminhada. Os planos do poder de Deus, Ele é algo muito bonito e sensível, que trabalha no silêncio da nossa alma. Os problemas, tanto estruturais de uma sociedade violenta, quanto os nossos problemas pessoais, das nossas angústias interiores, têm que ser trabalhados no nosso consciente, no nosso inconsciente. Jesus veio para isso. E Ele nos diz que o reino se faz presente em nós. Nós ouvimos todas as leituras e temos a consciência de que Deus vem trabalhando o reino dele desde a criação do mundo, desde a construção de toda a ancestralidade, que todos nós fomos resultado dessa ancestralidade. E Ele fala, o reino de Deus já se faz presente no coração de vocês. O reino de Deus já se faz presente na vida de vocês. O que nós devemos fazer é transformar o nosso ambiente, a nossa volta, numa realidade divina. O reino de Deus, ele é transcendental. O reino celestial é algo que está além do mundo material. Mas, com a nossa ação, com as nossas palavras, com o nosso dia a dia,
com os nossos pensamentos, nós podemos transformar o ambiente no que nós estamos numa sombra, numa amostra grátis do reino de Deus. Quando você é bom com o seu próximo, você está sendo embaixador do reino de Deus. Quando você tem uma palavra boa para dar para a pessoa, você está sendo instrumento do reino de Deus. O reino de Deus não vai ser alcançado com bomba, tanque, violência, exploração. Infelizmente, alguns vão falar que sim. Infelizmente, muitos ambientes religiosos vão falar que o reino de Deus tem que ser conquistado através do domínio, através do poder físico, econômico, através da violência. Mas nós acreditamos num Jesus que é libertador, num Jesus no qual Ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que transmite a luz de Deus ao mundo, aquele que veio à terra para salvar a humanidade e não excluir o outro. Temos em nossa vida essa consciência que tem que ser aprimorada no nosso caminhar. Nós vamos mostrando através das nossas ações, através do nosso olhar, com cuidado com a natureza, com cuidado em toda a criação. Quando nós vemos um mundo deteriorado, aonde o ser humano explora a natureza de forma desenfreada, e quando nós somos voz de Deus para falar, não, isso está errado, a exploração, ela está errada, a violência, ela está errada, a gente vai caminhar contra a maré da vida, infelizmente. Mas nós temos essa responsabilidade como cristãos, como seguidores de Jesus, de proclamar um mundo liberto, mesmo que nós sejamos uma voz que clama no deserto, mesmo que nós sejamos um pequeno grão de arroz em meio a um oceano de discórdia e ignorância, Deus tem que nos dar essa força para a gente caminhar. Às vezes é muito difícil, às vezes nós estamos com a nossa debilidade física, mental e emocional aflorada, né? A gente está enfraquecido, mas a gente tem que nos alimentar de oração, nos alimentar do estudo da vida, mas também do estudo da palavra de Deus. Nós temos que nos alimentar com palavras boas, com pensamentos bons. Nós temos que nos alimentar todo dia dessa fé, da fé que foi instrumento de Abraão, a fé que foi o ápice da vida de Jesus, a fé que foi o ápice de toda a nossa ancestralidade, a fé que nos faz caminhar, que nos faz levantar e deitar todo dia. Nós somos alimentados com esse sentimento de que tudo pode ser diferente. As coisas necessitam ser diferentes. Se o mundo está ruim, eu posso ser instrumento de modificação nesse mundo. Deus tem que me dar força, Deus vai me dar força para modificar a minha realidade pessoal e a realidade coletiva. Mesmo que possa parecer um sonho, uma utopia, Jesus nos deu exemplo. Ele morreu crucificado, né? A gente tem como... Nós acreditamos nele. Mas eu digo, ele ressuscitou no terceiro dia. Ele está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, aonde nós também estaremos. Nós estaremos no reino celestial junto dele. Tenham paciência, não tenham medo. Tenham bom ânimo. Se alegrem em Deus. Vamos nos alimentar nossa alma, nosso espírito com coisas positivas. Às vezes a vida nos alimenta com coisas muito ruins. Não é para a gente se tornar alienado, mas a gente tem que focar naquilo que nos dá força, aquilo que nos dá entendimento, sabedoria. Às vezes a gente vai ter que se desconectar de muita coisa. Às vezes a gente vai ter que se desconectar de uma realidade que não deve ser a nossa realidade. Em oração, a gente pede a modificação. Através das nossas ações, nós vamos provocando essas modificações no mundo. Que Deus, no dia de hoje, possa nos dar o amparo, a consciência do reino, que se faz presente na nossa vida, se faz presente no seu coração, se faz presente na comunidade reunida. A igreja, ela deve ser um instrumento desse reino, não é uma estrutura
estrutura que é cara, que é dispendiosa, que é trabalhosa. Não, a igreja tem que ser um lugar de acolhida para aqueles que necessitam. A casa de Deus tem que ser um lugar de acolhida para aqueles que não têm outro lugar para se achegar. Que através do cuidado que Deus tem conosco, Ele nos fortaleça na fé. E que essa fé que nós temos possa ser fortaleza para nossos irmãos e irmãs que caminham junto conosco. Que Deus nos abençoe no dia de hoje. Amém.